O extraordinário de Deus em Provérbios. Nós estamos gravando uma série nesse mês de janeiro para tratar a respeito do extraordinário de Deus para a sua vida. O Espírito Santo nos orientou nesse mês de janeiro a gravar esta série com esse título, O extraordinário de Deus em Provérbios, porque muitas pessoas nos últimos anos têm passado frustrações, decepções, fracassos, derrotas. Muitas pessoas têm se perguntado: mas será que a minha vida vai continuar assim, dessa maneira? Quando Deus me dará respostas? Quando se cumprirão as promessas que são reveladas na Bíblia? E nesse mês de janeiro, Deus quer dizer a você que eu tenho o extraordinário para a sua vida, mas eu preciso que você confie em mim e eu preciso que você leia a minha palavra e que você tome novas ações, novas atitudes, para que você possa ter novos resultados. De nada adianta você ler a minha palavra e não fazer o que precisa ser feito para que você tenha novos resultados. Que neste ano você entenda que eu quero que você realize e faça mais, para que eu possa dar a você mais. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós no princípio deste ano. E desde o dia 1º, quando começamos a gravar essas meditações com esse direcionamento sobre o extraordinário de Deus, desde o dia 1º de janeiro, temos visto pela meditação que o Senhor tem sempre alertado e chamado a nossa atenção para o temor ao Senhor. E o temor ao Senhor, o que é o temor ao Senhor? É colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Vimos que para alcançar o temor ao Senhor e entender o que isso significa, quando nós meditamos em Provérbios 2, que temer ao Senhor consiste em inclinar os ouvidos para ouvir a palavra, guardá-la no coração, buscá-la como tesouros escondidos, como quem está buscando por ouro e prata, e clamar, ou seja, falar em alta voz: Deus, eu quero ter o temor ao Senhor. Eu quero conhecer a tua instrução. Eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça, pois eu quero realmente colocá-lo acima de tudo na minha vida. Provérbios 2 nos fala isso, que se você inclinar os seus ouvidos para atentamente ouvir as minhas palavras, para guardá-la no coração e se inclinar o seu entendimento para entender a sabedoria e com a sua voz clamar e buscar por sabedoria, como quem busca por ouro e por prata, por tesouros escondidos, então você entenderá o que significa o temor ao Senhor. No capítulo 3, nós vimos que ele nos faz promessas. Aquele que entender o temor ao Senhor receberá o favor dele. E o favor dele derrama sobre a nossa vida vida longa na mão direita, riquezas e honra na mão esquerda. E essa jornada é uma jornada diária. Quando nós acordamos, nós temos duas opções: seguir no temor ao Senhor ou nos entregarmos para o cansaço, para a preguiça, para o desânimo, para a tristeza. E nós precisamos deixar isso de lado e caminhar pela diligência, pelo estudo, pelo trabalho, pela busca do aperfeiçoamento individual
no relacionamento com Deus, no relacionamento conjugal, como pais, como filhos, como estudantes, como profissionais, como cidadãos, revelando que temos algo que traz vida para as pessoas. Muitas vezes você sente que precisa dessa vida. Busque essa vida temendo ao Senhor. Guarde o seu coração, como disse Provérbios 4:23. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida. Guarde o seu coração de mágoas. Não deixe nenhuma mágoa entrar no seu coração. Perdoe quem lhe fez mal. Cuide bem das suas finanças. Diga não para aqueles que querem tomar aquilo que você conquista com seu trabalho suado e diário. Existem aqueles que querem pedir dinheiro emprestado, aqueles que querem folgar em cima do seu trabalho. Diga não. Diga não se alguém quiser fazê-lo de fiador ou de fiadora, quando você sabe que está lutando e não tem condições de assumir essa responsabilidade só porque você comprou um carro novo, comprou uma roupa nova, a pessoa viu e disse: está com dinheiro, vou ali para explorar essa pessoa. Diga não. Diga não para aqueles que te convidam para as bebedices, para aqueles que convidam você para ficarem folgando e que perturbam você quando você fala: eu vou ler, eu vou estudar, eu vou crescer. Eles vão dizer a você: para que tudo isso? Você logo vai dessa vida e não leva nada. Fuja desses conselhos, dessas pessoas que não querem desenvolvimento, não querem crescimento, não querem nada da vida delas. Elas vão ficar sempre nos mesmos resultados. Fuja da preguiça. Fuja de pensar em ficar sempre no mesmo lugar, estagnado, parado. Lance-se em novos desafios. Você pode receber mais. E para que receber mais? Para que você possa alcançar mais pessoas, para que você possa frutificar na terra, para que você revele o caráter de Deus. Olhe para a natureza. Nada fica estático. Tudo sempre avança. Os animais, as plantas, tudo sempre avança. Uma mangueira não produz apenas 30 mangas e diz: já produzi 30 mangas, uma para cada dia do mês. Está bom. Ela sempre continua frutificando e prosperando. E esse é um sinal da natureza que revela a essência de Deus, de sempre trazer prosperidade, multiplicação e alimento para mais e mais pessoas. Que você possa ter um ano para viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Vamos à leitura de Provérbios 25 para esse dia 25 de janeiro, para ver o que Deus tem para nós, para alcançar o extraordinário de Deus. Nós estamos usando a versão NVT, que é a nova versão transformadora. Essa é uma versão da Bíblia, uma versão mais atualizada, que tem o objetivo de alcançar o entendimento para mais pessoas, porque a Bíblia Almeida, corrigida e fiel, que é a Bíblia que normalmente é usada, tem uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais difícil, mas essa leitura na NVT permite uma compreensão melhor da Bíblia. E se você está começando a ler a Bíblia agora, se você for comprar uma Bíblia para você ou consultar na internet, procure pela Bíblia NVI, é a nova versão internacional,
ou por essa versão que é Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora. Tem ainda uma outra versão que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, que é a NTLH, Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Vamos aqui à leitura de Provérbios 25. Nessa versão da NVT, os tradutores colocam alguns títulos, e eles colocaram esse título aqui, Mais Provérbios de Salomão. Versículo 1. Estes são mais provérbios de Salomão, reunidos pelos conselheiros de Ezequias, rei de Judá. Nós sabemos que o rei Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Nós encontramos essa informação no livro de 1 Reis. Lá está escrito que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Então, muitos dos provérbios que ele escreveu não foram colocados na Bíblia porque se perderam. E aqui o versículo 1 nos traz essa informação, que Provérbios 25, 26, 27, 28 e 29, que são os últimos capítulos que foram escritos por Salomão, foram reunidos, eles foram achados entre os escritos de Salomão na época do rei Ezequias. Versículo 2. É direito de Deus ocultar certas coisas, e é direito do rei tentar descobri-las. Esse versículo 2, na Almeida e Corrigida e Fiel, diz assim: a glória de Deus é ocultar as coisas, e a glória dos reis é descobri-las. O que esse versículo nos fala é que Deus deixou na terra muitas coisas em oculto para serem descobertas por nós. Hoje nós temos energia elétrica e sabemos, pelo conhecimento da física, que em uma cachoeira a força das águas consegue, com os geradores, produzir energia elétrica. Mas tudo isso levou um tempo para que os homens descobrissem. Então o versículo 2 está dizendo o seguinte: Deus ele tem o direito de esconder algumas coisas. E nós temos o direito de lutar para tentar descobrir as coisas que estão escondidas por Deus aqui na terra. Deus colocou tudo para nós. Cabe a mim, cabe a você vasculhar, estudar, analisar as coisas dessa terra para que possamos crescer e para que possamos nos desenvolver. E aquele que descobre alguma coisa recebe glória. Quando Thomas Edison descobriu, ele inventou a lâmpada e ele descobriu o elemento que é capaz de resistir ao calor para trazer a luz, ele recebeu um nome, o nome de o inventor da lâmpada, o inventor da luz. Então, na versão Almeida Corrigida e Fiel, que diz assim: a glória de Deus é ocultar as coisas e a glória dos reis é descobri-las, nós entendemos que aquele que descobre alguma coisa que está na natureza recebe a glória, uma parte da glória de Deus. As pessoas dizem, foi ele que descobriu. E nessa tradução, na Nova Versão Transformadora que nós acabamos de ler, ele fala assim: é direito de Deus ocultar certas coisas e é direito do rei tentar descobri-las. É como se Deus estivesse dizendo para nós: eu não vou dar tudo de mão beijada para vocês. É meu direito, como Deus, de esconder algumas coisas para que vocês tenham que fazer uma parte que cabe a vocês, que é a de se esforçarem, que é a de se dedicarem para que vocês consigam receber aquilo, algo melhor pelo vosso merecimento. Então estude,
trabalhe, se dedique, porque todo o livro de Provérbios fala que Deus deseja isso de nós. Deus abomina a preguiça, ele abomina aquele que se ira, que perde o controle das situações, porque não fez a sua parte. Veja que muitas vezes nós perdemos o nosso juízo, a nossa cabeça, ficamos preocupados, ansiosos por falta de dinheiro, porque falamos uma coisa inadequada para a esposa, ou a esposa disse alguma coisa inadequada para o marido ou para os filhos, porque nós não trabalhamos em nós mesmos. Deus quer que cada um de nós trabalhe em si mesmo. Deus formou você para ser a imagem e a semelhança dele. Quem é ele? Ele é um Deus poderoso que rege e administra o tempo, que administra as situações, que tem paciência, que é bondoso, que se preocupa com todos e que é eterno, é soberano, é poderoso, é cheio de sabedoria e tudo que ele faz e decide, ele decide para o bem de todos. Então Deus deseja que nós venhamos a tomar isso como nossa direção. Amar a Ele acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, buscando o nosso desenvolvimento todos os dias. Versículo 3. Ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra. De igual modo, ninguém sabe o que se passa na mente do rei. Então, ninguém pode saber o que se passa no seu pensamento. Quando ele fala que ninguém sabe o que se passa na mente do rei, ele está dizendo quem é o rei. Reis são pessoas que governam. Nós temos que ser reis da nossa própria vida. Você tem que ser o rei, você tem que ser a rainha da sua vida. Você tem que saber o que você está buscando. Você não pode deixar que outras pessoas digam para você: vai para cá, vai para lá. É você que vai sofrer as consequências das decisões que você toma. E é só você que vai desfrutar das alegrias, que vai desfrutar das decisões que você toma. Então, cedo, você precisa assumir as rédeas da sua vida. Você que é pai, você que é mãe, ensine os seus filhos a tomarem decisões. Ensine-os desde cedo que as decisões que eles tomarem trarão consequências que só eles sofrerão ou desfrutarão de acordo com a decisão que tomaram. Tem muitos pais e mães que querem interferir na vida dos filhos, dizendo: faça isso, faça aquilo. Tem alguns que dizem: eu quero que você faça medicina, eu quero que você seja advogado, eu quero que você seja isso ou aquilo, para lançar sobre os filhos os projetos que eram deles. Não faça isso com seu filho e com sua filha. Às vezes você até é um médico, é um advogado, mas o seu filho não tem esse desejo. E muitas vezes ele quer seguir por um outro caminho, e você que é pai, você que é mãe, quer reinar no lugar dele, no lugar dela. Seja rei da sua vida, seja rainha da sua vida. Nosso papel como pais é guiar os filhos na instrução e no temor ao Senhor e permitir que eles tomem as suas decisões. Você pode dar um direcionamento, mas honre e respeite a liberdade dos seus filhos, porque lá no futuro são eles que precisam tomar as decisões. Você não vai estar para sempre aqui para ajudá-los a tomarem decisões. Uma segunda perspectiva desse versículo 3. Ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra. De igual modo, ninguém sabe o que se passa na mente do rei. Tome boas decisões, porque se outra pessoa lidera sobre você, vamos aqui
entender que o rei é um superior, é o seu patrão, o seu supervisor. Para quem trabalha com carteira anotada, para quem trabalha em alguma empresa, em algum serviço público, alguém ali é o seu superior. Você nunca sabe o que se passa na mente daquela pessoa. Então sempre faça o seu melhor, de tal maneira que ninguém que é seu superior possa apontar o dedo para você e dizer alguma coisa. Você não fez isso ou você fez aquilo. E se o rei que está sobre você está sendo injusto e liderando você, sempre privando você de promoções que você sabe que você deu o máximo, e mesmo assim a pessoa não reconhece você, então comece a pedir a Deus e comece a estudar para sair desse lugar. Porque quando você está no lugar errado, você pode fazer o máximo que você quiser. Você nunca será reconhecido quando a pessoa não tem esse desejo de ver você sendo reconhecido, de ver você sendo reconhecida. Tem muitas pessoas que passam por isso. Elas dizem, eu dei o máximo. E a pessoa, na hora da promoção, colocou outra pessoa que não tinha nada a ver. E ainda me colocou para fazer o trabalho por essa pessoa. Isso muitas vezes acontece porque o mundo é injusto. Então preste atenção em quem está reinando sobre você. E nesse ano, agora é janeiro, coloque no seu coração: eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu não vou ficar sujeita a um rei que é injusto e que não segue o que é verdadeiro. E tome atitudes. Comece a se aproximar de pessoas que têm bons resultados e que podem ajudá-lo, que podem ajudá-la, dando conselhos em como empreender, em como fazer algo fora desse lugar. Continue sendo exemplo e fazendo o seu melhor, mas comece a se mexer, comece a fazer algo fora daí, para que você saia, porque, como diz o texto, ninguém consegue compreender a altura do céu e a profundidade da terra. De igual modo, ninguém sabe o que se passa na mente do rei. Você não vai entender. Assim como não entendemos a altura do céu e a profundidade da terra, não vamos entender, você não vai entender por que aquele chefe, aquele superior, aquele patrão fez isso com você, colocando outro, sendo que você é que está fazendo todo o esforço no lugar. Então, isso são coisas que você não entende. Siga a sua vida, mude de rota, procure outra oportunidade, outra empresa, aprenda, corra atrás para que você possa ter um ano diferente. Pode até que ser que você use esse ano para se aperfeiçoar, mas que em janeiro do ano que vem você possa dizer, ou até mesmo antes, você já possa dizer: já recebi a minha promoção, fui para outro cargo público, fui para outra empresa, abri o meu negócio, fui para outra localidade, realmente mudei a minha vida, a minha história e saí de ficar debaixo daquela pessoa que era injusta comigo. Versículo 4. Remova as impurezas da prata e o ourives poderá com ela criar um vaso. Então, remova toda a impureza da sua vida. Remova todos os pecados da sua vida. E Deus, que é o ourives, poderá usá-lo como um vaso para fazer a obra dele, para alcançar mais pessoas. Remova a preguiça, remova a sua incapacidade de dizer não. Você tem que saber dizer não. Você precisa colocar-se em prioridade. O segundo mandamento é: ama o teu próximo como a si mesmo. Para você amar bem o próximo, você tem que amar bem a si mesmo primeiro. Então você cuida bem da sua vida, para que da forma como você se cuida, você possa cuidar do outro também.
Versículo 5. Remova os perversos da corte do rei, e seu reinado se firmará na justiça. Vamos aqui entender que somos os reis e rainhas da nossa vida. Você é rei e você é a rainha da sua vida. Remova os perversos da sua volta, e o seu reinado se firmará na justiça. Remova as pessoas preguiçosas que se envolvem em bebidas, que são contendeiras e briguentas, que são impacientes e que vivem te convidando para coisas erradas. E você se firmará, você conseguirá caminhar na justiça. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. Escolha boas pessoas para que andem com você. Mas eu não tenho modelos. Faça o seguinte: vá na internet, veja pessoas que você vê que são pessoas boas, que seguem a palavra e que têm bons resultados. Anote num papel: essas pessoas são as minhas amigas. E aí você começa a escutar o que elas falam, seguir a rotina delas de boa alimentação, de bons cuidados, e sinta-se como se você estivesse próximo dessas pessoas. São essas pessoas que são meus amigos. Você vai crescer assim como essas pessoas têm crescido, porque elas estão inspirando pessoas a seguirem o caminho de Deus. Versículo 6. O melhor é que você encontre perto de você pessoas para que você possa praticar atividade física junto, ler a palavra junto, se incentivarem a fazer as coisas para o reino de Deus juntas. Mas tem algumas pessoas que talvez estão em outro país, estão em uma cidade longe da família estudando, então fica mais difícil isso. Mas sempre que possível, procure estar próximo de pessoas que possam fazer parte do seu círculo de amigos. Mas na impossibilidade disso, faça isso. Vá na internet, procure pessoas e diga: vou seguir essas pessoas aqui e essas recomendações. Veja se seguem a palavra de Deus e veja se os conselhos trazem o bem para o corpo, para a alma e para o seu espírito. Versículo 6. Não chame atenção para si diante do rei, nem exija um lugar entre as pessoas importantes. 7. É melhor esperar até ser convidado perante os nobres que ser mandado embora e humilhado em público. Só porque você viu algo, versículo 8, não se apresse em ir ao tribunal, pois o que você fará no final se seu oponente lhe provar que está errado? Aqui os versículos 6 e 7 nos falam que quando você chegar em uma festa, você não deve querer chamar a atenção das pessoas. Você não sabe quem são outros amigos daquela pessoa. De repente você chega, já se apresenta e de repente aquela pessoa conhece uma outra pessoa que é mais chegado dela. E aí você vai ter feito toda a sua apresentação e ele vai dizer: mas a oportunidade é desse aqui, porque esse aqui eu já conheço há mais tempo que você. Então, seja moderado quando você se apresentar em um lugar, tenha consciência, seja comedido. Fale, cumprimente, se apresente, diga aquilo que você tem, mas esteja sempre consciente. Pode ser que esse lugar não seja para mim agora, porque talvez existe outra pessoa que ele já conhece há mais tempo. Aí depois o versículo 8 e 9 nos falam sobre a questão dos tribunais. No Brasil, o número de processos judiciais aumenta a cada ano, porque as pessoas não sabem conversar, elas não sabem resolver os seus problemas por meio do diálogo. Existe um ditado que diz: um bom acordo é melhor do que um bom processo. Você pode entrar em um processo, mas um processo pode levar anos até que o juiz tome uma decisão. Depois da decisão do juiz,
existe ainda a possibilidade do recurso, que vai para um tribunal. Depois do recurso para o tribunal, existe ainda a possibilidade de um recurso para os tribunais superiores. Então, se envolver em um processo gera angústia para aquela pessoa que está ali, aguardando, esperando o processo. Tem muitos casais que se separam, que se divorciam e que depois ficam brigando pela guarda dos filhos, pela divisão dos bens. O melhor a fazer é, se você está nessa situação, é acertar as coisas conversando. E muitas vezes você terá de abrir mão de algumas coisas, mas você se recupera mais rápido se você abre mão e já resolve a situação com a outra pessoa, com o seu oponente, e coloca no papel um acordo e já resolve aquilo, e já perdoa aquilo e já vai avante, do que ficar emperrado, parado em um processo. Talvez você que está escutando essa mensagem esteja com um processo que está tramitando há muitos anos na justiça e você fala, quando que vai sair a decisão? Não espere pela decisão. Siga a sua vida esquecendo desse dinheiro. Porque pode levar muito tempo para você conseguir recebê-lo. Tem muitos herdeiros que ficam anos esperando, quando que vai ser a divisão daquele dinheiro? E ficam esperando a divisão de uma casa. Arregace as mangas nesse ano e comece a ver por onde melhorar a sua situação. Versículo 9. Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Tem pessoas que quando discutem com alguém, perdem o equilíbrio, perdem a cabeça e falam, bem que o fulano falou de você para mim. Falou que você fez isso e fez isso. Se a outra pessoa falou alguma coisa com você, não revele aquilo que a pessoa contou para você. Você vai mostrar que você é uma pessoa descontrolada e que é uma pessoa que não é confiável. E às vezes a pessoa só quis avisar você de cuidar dessa pessoa com quem você está discutindo, para o seu próprio bem. Você não prestou atenção, você não vigiou em relação a essa pessoa, e na hora que você discute, você fala, bem que o fulano falou que você é isso. Se você recebeu uma informação a respeito de alguém, guarde aquela informação. Existe um ditado que diz, onde há fumaça, há fogo. Fique atento, não julgue logo. Dê o benefício da dúvida. Às vezes a pessoa que veio falar a respeito de um terceiro para você está fofocando ou difamando o outro. Então, quando você escuta alguma coisa de alguém, reserve com você. Pode ser verdade, mas não aceite como verdade. Pode ser que aquela pessoa que está falando mal da outra está querendo contaminar você. Espere para que você consiga conhecer a outra pessoa de quem foi falado, para que você possa chegar e fechar a conclusão. Versículo 10. Do contrário, o versículo 10 ele completa o 9. Quando discutir com o próximo, não revele os segredos de outra pessoa. Do contrário, você ganhará má fama e nunca mais se livrará dela. A pessoa que fala o segredo de alguém sempre vai ser conhecida como aquela pessoa que não sabe guardar segredo. 11. O conselho oferecido na hora certa é agradável, como maçãs de ouro numa bandeja de prata. Então, aqui o versículo 11 está fazendo uma comparação. Quando você recebe a palavra certa na hora certa, isso é como maçã de ouro numa bandeja de prata. Versículo 12. Para quem se dispõe a ouvir, a crítica construtiva é como brinco de ouro ou joia de ouro puro. Versículo 12. Aceite as críticas construtivas. Você vai crescer. Versículo 13. Tem pessoas que não aceitam crítica de ninguém. Veja se a crítica procede. Ela pode ser boa para o seu crescimento. Versículo 13. O mensageiro confiável é como neve no verão. Reanima o espírito de seu senhor. Quando você está num clima de verão, está muito calor, de repente vem aquele vento, de repente vem,
aqui uma brisa. Aqui ele fala como neve no verão. Você recebe alívio. Então, quando você tem um mensageiro confiável, quando você tem uma pessoa que faz aquilo que você pediu que ela fizesse, exatamente como você pediu, você tem refrigério, você tem alegria. Então, esse versículo 13 está aqui para dizer: se você trabalha para alguém, que você seja esse mensageiro confiável, que o seu patrão possa confiar em você. Se você é o dono de um negócio, na hora de você ver o seu colaborador, veja como ele é, se ele presta o serviço de maneira adequada. Tem pessoas que demoram muito para demitir funcionários que não fazem o que precisa ser feito. Eles ficam com pena da pessoa. Dizem assim: se eu demitir essa pessoa, ele tem um filho, ele tem uma filha. Isso não é um problema seu. Pode parecer frieza. Muitos cristãos que são donos de negócio pensam, mas é frieza. A Bíblia fala que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Você tem que amar o próximo como a você mesmo. Você tem que querer que ele cresça, que ele prospere, que ele assuma a responsabilidade e que ele pare de ser relapso. Então você precisa demitir. Uma pergunta para você que pensa, mas isso é maldade. Quando nós erramos, Deus, ele passa a mão na nossa cabeça? Pense, você que tem um caminhar com Deus. Todas as vezes que eu fiz alguma coisa errada, eu recebi na sequência uma correção de Deus. Sempre Deus, de alguma forma, fala para mim, de alguma maneira, permite que aconteçam frustrações e decepções e fracassos para dizer: você está errado. Se o próprio Deus faz isso conosco, ele está nos ensinando. Você precisa corrigir o próximo. Você não pode passar a mão na cabeça da pessoa, porque senão a pessoa sempre vai continuar relapsa. Se você é superior em um órgão público, se você é superior em uma empresa, você tem que aplicar a justiça. É injusto que você permita que uma pessoa que não é um mensageiro confiável continue ali recebendo sem receber as consequências dos seus atos. E aí você vai querer dizer assim: mas eu sou bonzinho. Se você é bonzinho, significa que você é injusto. E Deus ama a justiça. Você deve ser bom. Deus nos ensina a sermos bons, bondosos, não injustos. Então, se o mensageiro não é confiável, você precisa demitir. Você precisa, ou no mínimo, aplicar algum tipo de suspensão, penalidade, retirada de algum benefício. Alguma forma tem que ser adotada para mostrar para a pessoa que ela está no caminho errado. Versículo 14. Isso também se aplica com relação aos filhos. É necessário discipliná-los para que eles sejam mensageiros fiéis da mensagem de Deus, para que eles compreendam a importância de fazer o que precisa ser feito. Versículo 14. A pessoa que promete um presente, mas não o entrega, é como nuvens e ventos que não trazem chuva. Não seja a pessoa que fala e não faz. Se você falou, cumpra a sua palavra. Versículo 15. A paciência pode convencer o príncipe, e palavras suaves podem quebrar ossos. Versículo 15 nos fala que tem coisas que você deseja fazer, que você depende da resposta de alguém. Então, se você depende da resposta de alguém, tenha paciência. Às vezes a pessoa ainda não conseguiu entender, ainda não se convenceu de que você merece. E esse versículo serve muito para os casais. Às vezes você está dependendo de um sim do seu esposo, da sua esposa. Tenha um pouco de paciência. Saiba usar as palavras certas, porque palavras suaves podem quebrar os ossos, ou seja, palavras suaves podem fazer você convencer a pessoa. Versículo 16. Se você encontrar mel, não coma demais para não enjoar e vomitar.
Versículo 16 fala sobre ter equilíbrio em relação à gula. Tem pessoas que comem demais. Controle-se. Versículo 17. Não visite seu vizinho com muita frequência, pois deixará de ser bem-vindo. Versículo 18. Mentir a respeito de outra pessoa faz tanto mal quanto agredi-la com um pedaço de pau, feri-la com uma espada ou atingi-la com uma flecha afiada. Então veja, o versículo 18 fala que mentir sobre alguém é a mesma coisa que você pegar uma espada e cortar a pessoa, pegar um pedaço de pau e dar pauladas nela, ou pegar uma flecha afiada e atingir para matá-la. Versículo 19. Confiar numa pessoa desleal em tempos de dificuldade é como mastigar com um dente quebrado ou caminhar com um pé aleijado. Preste atenção nas pessoas que você coloca à sua volta. Busque pessoas verdadeiras, corretas, sinceras e leais. Se você estiver em uma situação difícil com pessoas desleais, é como o texto diz aqui: você estará como um dente quebrado ou caminhando como um coxo, com o pé aleijado. Versículo 20. Entoar canções, e esse versículo 19, para pessoas solteiras. Preste muita atenção na pessoa com quem você namora. Preste muita atenção, porque se você estiver com uma pessoa que não está realmente com você, na hora da angústia, da dificuldade, da tribulação, ela vai pular do barco e você vai se decepcionar. Versículo 20. Entoar canções alegres para uma pessoa com o coração aflito é como tirar o agasalho de alguém num dia de frio, ou derramar vinagre sobre uma ferida. O versículo 20 está dizendo: se a pessoa está triste, você tem que dar o consolo para ela. Você reserva as canções alegres para aqueles que estão alegres. Tudo tem o seu tempo determinado. Tem pessoas que querem pegar uma pessoa que está triste e dizer: vamos para a festa. Não faz sentido, ela não está pronta para desfrutar da festa. Entenda o momento das pessoas. E entenda quando algum amigo ou algum parente não quer acompanhar você em um lugar porque não está com aquele ânimo, com aquela mesma frequência. Versículo 21. Se seus inimigos tiverem fome deles de comer, se tiverem sede deles de beber. Versículo 22. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, e o Senhor o recompensará. Então esses versículos 21 e 22 nos falam que quando você trata bem alguém que é seu inimigo, você coloca uma brasa na cabeça da pessoa. A pessoa fica com uma pergunta: eu fiz o mal para essa pessoa e ela me fez o bem, então eu vou mudar de vida. Então você vai colocar brasas que vão queimar aqueles pensamentos ruins a seu respeito e vão mostrar que você é uma boa pessoa. E o Senhor, vendo que você fez isso e mudou a vida daquela pessoa pela sua atitude, vai recompensar você. Versículo 23. Tão certo como o vento do norte traz chuva, a língua que espalha boatos provoca a ira. Lá na região em que Salomão estava, o vento do norte, sempre que vinha um vento da região do norte, eles já sabiam, já vem a chuva. Então aqui ele escreveu esse versículo 23. Assim como quando o vento do norte vem, a gente sabe que vem chuva, a língua que espalha boatos provoca a ira. Com certeza, se você conhece alguém que vive falando a respeito dos outros, vive fofocando, vai trazer divisão, vai trazer ira. Alguém vai ficar irado. Quem falou isso de mim? Fuja de pessoas fofoqueiras. Versículo 24. É melhor viver sozinho no canto de um sótão que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. Esse versículo fala sobre os relacionamentos. Não seja uma pessoa briguenta dentro do seu casamento. Provérbios 15, versículo 1, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então,
Na hora que você estiver falando alguma coisa a respeito do seu marido, como por exemplo, coloque a roupa ali naquele espaço que eu reservei para você, não seja aquela mulher que fala, mais uma vez colocou a roupa fora do lugar. Você que é marido também, não seja aquele marido que fica brigando com a sua esposa. Estourou o cartão ou comprou isso aqui, era desnecessário. Conversem a respeito das compras do casal. Conversem a respeito das decisões. Conversar e dialogar é importante dentro do casamento. Versículo 25. Boas notícias vindas de uma terra distante são como água fresca para o sedento. Quando você recebe uma boa notícia, é como se você... Ele traz aqui uma comparação, né? Assim como quando nós estamos com sede e bebemos água e nos sentimos satisfeitos, assim também, quando nós recebemos boas notícias de um lugar de longe, nós ficamos satisfeitos. Versículo 26. O justo que cede à pressão do perverso é como a nascente poluída ou fonte cheia de lama. Então, se você está no caminho da justiça e você cede quando alguém te convida para se embriagar, para consumir alguma droga ilícita, para cometer algum crime, algum suborno, alguma coisa errada, você vai ser como uma nascente poluída ou fonte cheia de lama. Como diz o ditado, se você faz 99% de coisas certas e erra em uma coisa só, você sempre vai ser lembrado por essa coisa errada que você fez. Por mais que você tenha feito 99 coisas certas. Então, o justo que cede, se você ceder uma vez só para um convite do perverso, ainda que ele coloque pressão em você, você vai ser como nascente poluída, ou vai ser como fonte cheia de lama. Não adianta você dizer, eu fui fiel durante 30 anos no casamento. Se você cair no adultério no ano 35 do seu casamento, você vai ser conhecido como adúltero, como adúltera. Vamos dizer assim, mais adulterou. Então, preste atenção. Você faz em sempre, todos os dias, nós recebemos a oportunidade de fazermos o extraordinário e seguir uma vida para o caminho do extraordinário, ou fazer aquilo que as pessoas fazem. Não se deixe influenciar pelas notícias, pelas redes sociais, mas todo mundo está fazendo. Todo mundo é todo mundo não é você. E se todo mundo resolver ir para o inferno, você vai junto? Eu não vou com as outras pessoas para o inferno. Eu não vou com as outras pessoas só porque elas querem fazer as coisas erradas. Cada um recebe todos os dias a oportunidade de caminhar pelo extraordinário e de caminhar pelo mal. A maioria acaba caminhando pelo mal e acabam cheias de frustração, mágoas e feridas. O aumento dos casos de separação e de divórcio de pessoas feridas e machucadas que vão para as redes sociais e ficam chorando ali. Quantas pessoas, se você procurar na rede social, você verá várias pessoas que estão sendo tolas. Vão para a rede social, ligam a câmera, colocam a própria cara e dizem: ah, porque o meu relacionamento não deu certo e depois eu já tive vários relacionamentos e eu sempre quebro a cara e nunca dá certo. Tanto homens quanto mulheres falando a respeito disso. Ao invés de buscarem em Deus e seguirem as recomendações da palavra para tomarem decisões corretas, eles vão seguindo, olhando pela aparência, olhando pela condição financeira, olhando por questões que são momentâneas e tomando decisões que são erradas, e sofrendo e divulgando e continuando no mesmo erro. Do versículo 27, não faz bem comer mel demais, nem é bom procurar honras para si. Então, o versículo 27 fala sobre a primeira parte, não é bom comer mel demais, ter equilíbrio. A segunda parte, não é bom procurar honras para si. Quem busca mérito, quem busca honra para si, a honra
ela é uma coisa que é dada por outras pessoas. São elogios que você recebe de outras pessoas. Não é bom procurar honras para si, porque você vai ficar refém e dependente dos outros. Dizerem: "Ah, que bom que você fez esse trabalho. Eu reconheço você por causa disso e aquilo." Muitas vezes você nem vai receber a honra. Muitas vezes você vai fazer o seu trabalho. Por exemplo, tem pessoas que trabalham muito porque elas estão esperando que o chefe, que o superior diga para elas: "Você é um bom funcionário, você fez o seu trabalho." Não espere isso. Muitas vezes você vai fazer o seu melhor e a pessoa vai dizer: "Você é muito bom, mas só que eu quero premiar esse aqui." E aí, como que você vai ficar? Tem pessoas que ficam mal, doentes por causa disso. Elas ficam doentes, têm que tomar calmantes e vão em psicólogos e psiquiatras dizendo assim: "Eu fiz tudo naquele lugar." E aquela pessoa não me honrou, na última hora honrou outra pessoa. Esteja pronto, esteja pronta para entender que o mundo é injusto. Que muitas vezes você vai fazer tudo e a outra pessoa não vai honrar você. Então, não é bom procurar honras para si. Faça o seu trabalho, seja excelente profissional do que você faz, mas porque você segue a Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10 diz assim: "Tudo que vier à sua mão, faze-o conforme as suas forças, porque para onde tu vais, na sepultura não há obra, nem mais nada." Então, a recomendação, aquele que segue a Deus, faça sempre o seu melhor. Mas faça o seu melhor não porque você está esperando a honra de alguém. Faça o seu melhor porque esse é o seu padrão. Faça isso porque eu sou extraordinário, porque eu sigo a Deus e eu sei que fazendo o melhor eu serei um excelente profissional. E sempre busque crescimento. Sempre, sempre, sempre. Nunca pare de estudar, nunca pare de trabalhar em busca de novos caminhos, novos resultados. Você pode, como eu falei no começo do vídeo, quando você olha para a natureza, a mangueira não fala: "Eu produzi 30 mangas, agora eu vou parar." E a natureza é a criação de Deus. O Salmo 9 fala que a natureza revela a glória de Deus. E a glória de Deus é sempre prosperar. Quando nós falamos com Deus, nós sempre estamos dizendo: "Deus, me abençoa nisso ou naquilo." Todos, todos, todos sempre pedem alguma coisa para Deus. Porque todos, todos, todos estão sempre em evolução e crescimento. Leve isso na sua vida profissional também, na sua vida financeira também. Não fique dependendo dos outros, aguardando honra dos outros. Faça, porque Deus quer isso de nós. Versículo 28. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros pode ser atacada a qualquer momento. Uma pessoa que não tem domínio próprio é provocada facilmente. Então, tem pessoas que trabalham com isso. Elas falam: "Eu sei que aquela pessoa é desequilibrada, que ela não tem inteligência emocional, então eu vou lá provocar ela, porque eu quero que ela perca o equilíbrio. Vou dizer: 'Ei, seu tonto!' E aí aquele que é tonto mesmo fala assim: 'O quê? Você me chamou de tonto? Vem aqui para ver quem que é o tonto.'" Ignore isso. Se você não tem domínio próprio, você é como uma cidade sem muros. As pessoas vão dominar você facilmente. Elas vão dizer assim: "Ó, vamos fazer essa pessoa ficar alegre agora. Você está muito bonito, você está muito bonita hoje." Aí você vai abrir um sorriso porque a pessoa falou isso pra você. "Agora vamos fazer essa pessoa ficar com raiva. Ei, seu otário, ei, sua tonta." E aí você vai ficar chorando e vai ficar triste: "Ah, a pessoa me chamou de tonta, a pessoa me chamou de tonta." Você não pode ficar à mercê daquilo que os outros falam a seu respeito. E tem pessoas que são assim. "Ah, a pessoa falou isso pra mim hoje." Tenha domínio próprio. Você precisa saber realmente quem você é. E se você fez tudo certo no seu trabalho e a pessoa vem e fala pra você: "O seu trabalho não presta." Você vai perder o seu equilíbrio? Você tem que ter aquele senso de: "Não, eu sei que eu fiz o melhor. E eu sei que essa pessoa está sendo injusta comigo, porque ele quer favorecer uma outra pessoa e tal, mas eu sei o que eu fiz." Assim como também, se você não fez
e a pessoa está falando, você não fez isso, 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 tenha domínio próprio, porque tem aquele que é o rebelde, ele não faz, e quando alguém fala, ele fala assim, fique quieto, porque eu faço o que eu quero, porque eu faço como eu faço. Não faça nem um lado nem o outro lado. Tenha domínio próprio, sabendo realmente quem você é, o que você fez e o que você merece daquilo que você fez e daquilo que você tem sido. Que você possa pensar nesses versículos e optar pelo caminho do extraordinário, porque Deus tem uma vida extraordinária para nós nesse ano e é por isso que ele provocou esse tema, o extraordinário de Deus em Provérbios.